Boa noite, todos e todas. Boa noite, Laílsa. Boa noite, Clarissa. Só me falem se meu som está ok. Boa noite, Clarissa. Como vocês estão? O som está ok, gente? Boa noite, Josenias. Boa noite, André. Como vão? Guardando a nossa querida Cris Razek. Aqui quem fala é a Fernanda Cardoso, sou trabalhadora da Casa Espírita, Casa do Caminho, Limoeiro do Norte, Ceará. Dentro em poucos minutos, poucos instantes, nós vamos iniciar, né, a nossa segunda live do quarto encontro Fraternizar. Iniciativa da Casa do Caminho em Limoeiro do Norte. Vamos conversar com a Cris Razek sobre o curta-metragem A Floresta de Malu. Então sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu vou desativar os comentários, ok? Depois a gente vai ter um tempinho no final para conversar sobre... Opa, tivemos um pequeno probleminha aqui. Olá, Marlos, como vai? Estamos só aguardando aqui a Cris. Cris entrou, que maravilha! Cris, vamos começar, né? Estou tentando aqui conectar com a Cris, né? Olá, Cris, boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso quarto encontro Fraternizar, nesta noite tão linda. Estou tentando aqui te conectar, mas não sei por que não estou conseguindo, Cris, lhe convidar para participar da live. Aqui está dizendo que você não pode participar. Tem alguma configuração aí, será? Que está ativada? Olá, Paulo, tudo bem? Eu estou tentando lhe convidar, Cris, mas está dizendo que não pode participar, não sei o que é que está acontecendo aqui. Não sei se você está com alguma coisa desativada. Eu estou aguardando aqui, né, para ver se a gente consegue. Talvez seja melhor, Cris. Talvez seja a questão de que você está no computador, né? Você pode tentar pelo celular, seria melhor, para ver se a gente consegue. Aqui é a Fernanda Cardoso. Olá, Glaucineide. Tudo bem? Precisa ser pelo celular, Cris. Se você puder, né, entrar via celular, seria interessante. Pronto, vamos agora. Agora eu vou te chamar, tá bem? Pronto, está aguardando você aceitar. Olá, Olá, agora deu certo, que maravilha! Seja muito bem-vinda, querida. boa noite, obrigada. Quantas novidades, né? Fazer esse tipo de Isso, trabalho. É minha primeira isso. live no Instagram, então não sabia que não podia ser no computador. Estou tentando ajustar aqui o tripé. Também estou ajustando aqui o meu. Tá certo. O pessoal vai ter que ter um pouco de Pronto, paciência aí, não, rapidinho. tranquilo, vamos esperar. Aqui, Iniciando aqui. esse nosso quarto fraternizar.
né, dando continuidade à nossa programação, né, tivemos há pouco tempo a live com a nossa querida Graciela de Lima, com música e poesia, e vamos agora, né, dar esse momento tão esperado, vamos ter vários momentos maravilhosos ao longo dessa semana, né, e vamos conversar com a querida Cris Hazek, né? Cris é roteirista e vai nos falar sobre o curta-metragem A Floresta de Malu, né, que será lançado aqui na quinta-feira, não é, Cris? Isso. Primeiramente, queria agradecer, boa noite a todos, desculpa os probleminhas técnicos. Queria agradecer o convite da Casa do Caminho, né, na pessoa da Clarissa. Foi uma indicação da Lilian, que também vai ser entrevistada, né? Lilian é atriz do filme do Divaldo. E ela assistiu o Floresta de Malu na estreia aqui em São Paulo, ano passado, e ela lembrou do nosso filme com muito carinho e nos indicou. Queria agradecer a vocês o convite, a todo o festival. Queria dizer que aqui na live já está presente o diretor, André Grédio, que é roteirista também do filme, né? Uma parceria minha com ele. E esse filme é de muita gente, na verdade. A Thaís Carvalho está aqui também pela nossa sala de Poema Filmes, que é o nosso canal. Vocês podem seguir. E acho que outros amores vão chegando aí. Que maravilha, Cris. Eu gostaria de agradecer em nome da Sociedade Espírita Casa do Caminho, daqui de Limoeiro do Norte, né, a sua presença conosco, a sua disponibilidade. Né? Esses tempos de pandemia tem essa coisa legal que a gente pode conversar com tantas pessoas maravilhosas, né, à distância, né, e enriquecer o nosso encontro, né? Então, assim, em nome da Sociedade Espírita Casa do Caminho, gostaria de agradecer a você, a sua presença, a presença de todos e todas da equipe de produção do Curta, né? E nós vamos bater um papo aqui, ok? Eu vou só pedir ao pessoal que a gente vai tentar deixar um tempinho, Cris, no final, para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum questionamento, eu vou desativar os comentários, tá ok? Para que a gente fique aqui, né, batendo um papo mais legal. Então, Cris, eu vou fazer algumas perguntinhas para a gente ir conversando, né? Mas você fica bem à vontade, tá? Tá bom. Então, estou me sentindo super em casa. Super em casa. Aqui a Casa do Caminho é a nossa casa. Fica bem à vontade, tá bem? Obrigada. E assim, dizer essa satisfação, né? O encontro dos fraternizados esse ano, ele tem como tema, né, a arte, né? Os nossos encontros fraternizados tem como tema a arte espírita, a arte com essa proposta, né, de que a gente possa transcender o nosso dia a dia, que a gente possa, né, realmente ter conteúdos, né, que tragam beleza, que tragam aprendizados, né, e que tragam elementos também da nossa doutrina espírita. Então, muito interessante, né? Eu queria inicialmente te perguntar como foi que nasceu, né, o curta, a Floresta de Malu. Como foi isso? É um curta belíssimo, né? Eu vi, achei lindo, muito emocionante, muito forte. Como Obrigada. foi que nasceu? Vamos lá. Eu sou paulistana, mas tô ajeitando o celular aqui no tripé, gente, ainda desculpa. Bom, e aí eu vou falando. Eu sou paulistana, mas eu me formei em teatro e estudei letras na UES, eu vi, né? Você é professora da UES. Então, eu tenho esse pezinho aí no Ceará. E em 2003, eu voltei para a terra natal, né? Que é São Paulo. Em 2005, chegou na minha mão um e-mail, né? A minha irmã trabalha até hoje numa empresa, de um escritório de advocacia, e uma das colegas de trabalho estava disparando um e-mail com uma mensagem muito bonita, que era de uma mãe, que tinha, bonita nesse sentido da mensagem, né? Não do conteúdo em si, do que vinha, né, nesse conteúdo da história da perda da Malu, né? Então, eu recebi esse e-mail, né, por meio pelas mãos da minha irmã, chegando em casa muito emocionada, falando: Cris, olha isso, eu lembrei de você. E ela chorando, ela falou assim: eu não dou conta disso.
Aí eu falei assim, bom, quando eu li, eu fiquei tão emocionada e guardei. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma obra de arte com isso um dia. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Mas nunca imaginei naquele momento um filme. Eu só guardei o e-mail, como eu tenho guardado até hoje com muito carinho. E era uma carta da Vanessa, né, falando sobre como ela reagiu à perda da filha. Essa carta foi lida no Espargir das Cinzas, porque o corpo da Malu foi cremado. E então eu guardei essa carta. Em 2012 eu entro para a Escola Livre de Cinema, um curso, na verdade, intensivo que eu fiz de cinema ali, era direção de atores, então eu entrei como atriz no curso. E lá fiz um exercício com o André Grégio, que está aqui na live, que é o diretor do filme. E a gente conversando, a gente começou a entender que a gente se afinava muito nessa questão da escrita, do roteiro. E quando ele estava fazendo o curso como diretor e eu estava de passagem ali como atriz, mas a gente já firmou aquela parceria, né? E assim, também como lá conheci a Thaís Carvalho, que faz a Malu adulta, né? No nosso imaginário. E o Tércio, pessoas que estão aí na equipe do filme. Quando a gente passa a conversar sobre essas criações, eu e o André, eu tenho essa ideia de fazer um curta. Falei, poxa, aquele e-mail que eu falei, eu tenho que fazer alguma obra de arte um dia com essa mensagem. Eu falei, gente, um curta-metragem, um filme, agora a gente tem essa possibilidade, né? Agora a gente tem parcerias, equipe. Então, e o André comprou essa ideia com muita generosidade, porque a gente sempre conversou muito sobre essas questões, né? Existencialistas, essas questões espirituais, né? Não exatamente falando, a gente não falava muito em religião, mas a gente falava muito sobre fé, sobre crença, sobre morte, sobre como que a gente lidava, né? Podia lidar com a morte de uma forma diferente, né? De uma forma mais leve, se isso era possível, né? Eu lembro, na época, ele sempre me permite falar isso, por isso eu vou falar. Ele estava vivendo um luto, que era o luto, né, da mãe dele, né? E que era essa pessoa também que olhava a vida de uma forma muito positiva. A Thaís também estava passando por um luto da tia dela, que também era uma pessoa que sempre, mesmo num estado de enfermidade, olhou para a vida de uma forma muito positiva. Então, aquele assunto nos permeava. E aquele assunto nos encantava e a gente queria compreender. E não que a gente hoje ainda lide muito bem com a morte, porque a gente ninguém aprendeu a lidar muito bem com a morte aqui. Ninguém nunca ensinou a gente, né? Mas é um assunto que nos encanta. E quando a carta da Vanessa chegou para os meninos também, todo mundo ficava impressionado. Como que aquela mulher jovem, né, uma jovem mãe, perde uma filha de 4 anos e consegue ter essa lucidez, essa iluminação, né? Porque as palavras ali do filme são as palavras da Vanessa. E o que a gente fez, né, eu e o André, foi estruturar num molde de roteiro, o que não é fácil, porque eram muitas informações, eram muitas belezas que permeavam nessa história, e a gente tinha que selecionar, a gente tinha que colocar isso dentro de uma narrativa curta, que é o curta-metragem, né? Bom, não sei se eu acho que eu respondi, né, a primeira pergunta. Interessante, né? Realmente a gente observa muita poesia, né? Na construção, né? Aquela coisa da atriz, né? Mais velha, da Malu, adulta, né? Ela caminhando para aquele campo, né? Me lembrou realmente muito a forma como as colônias espirituais elas se apresentam muitas vezes no imaginário espírita, né? Aqueles campos verdes. Achei que foi muito bonito, vocês captaram isso muito bem. Vocês chegaram a fazer a leitura de alguma obra para poder se inspirar mais, conhecer mais? Como é que foi? Teve isso? Esse assunto sempre esteve muito presente, né? Na minha trajetória, esse assunto que eu digo, esses assuntos, né, sobre vida e morte, sobre
a minha curiosidade no espiritismo, por exemplo, não vem de família, né? Foi realmente um momento da minha vida ali de adolescência que eu fiquei curiosa fiquei intrigada, queria entender um pouco melhor e comecei a ler muito, a assistir filmes. O André, acho que passou sim pela doutrina espírita também, era um estudioso do assunto. A Thaís também, a gente flerta com todo mundo, na verdade, assim, é o próprio sincretismo, assim. De vez em quando a gente está falando de Buda, de vez em quando a gente está falando de espiritismo ou de religião nenhuma, mas está falando ao mesmo tempo de fé e de crença. Então, as obras que a gente já, né, se alimentavam, com certeza elas estão aí. Mas a gente também assistiu alguns filmes e nos inspiramos, o André se inspirou muito no filme Árvore da Vida, né? Eu assisti alguns filmes, né, sobre essa coisa de perder o filho, por exemplo, eu lembro agora do Óleo de Lourenço, que também é uma forma, é uma história, né, você deve conhecer. É lindo. Lindo, lindo. Então, assim, já tinham obras nos acompanhando. Então, acho que você já antecipou algumas perguntas que eu ia te fazer, né? Que era assim, Nossa! eu te pergunto como foi, assim, eu te pergunto se você conhecia a Malu, né? Mas você falou que esse contato aconteceu via esse e-mail, né? Que chegou até você, né? Mas aí como foi o contato com a família? Esse contato inicial, essa abordagem inicial de pensar, de conversar com a família no sentido de pensar esse curta. Como é que foi isso, assim? Tá. Como é que você sentiu Como que isso? se deu, né? A gente, quando eu propus para o André essa ideia do curta, ele falou, a gente tem que conhecer essa mãe. Então, nós fomos em busca da mãe, né? Por meio da amiga da minha irmã, por meio da minha irmã, fazendo essa corrente de volta, assim, até o e-mail. E a pessoa que disparou esse e-mail na empresa, ela era madrinha da Malu, né? Que é a Cláudia. E quando ela ficou sabendo que a gente tinha o interesse de fazer o filme, ela conversou com a Vanessa. E eu falei, então agora a gente pode entrar em contato com a Vanessa. Sendo que a Vanessa entrou em contato com a gente antes. Ela ficou muito empolgada com a ideia, porque desde o início a ideia dela de levar essa carta para um número maior de pessoas e a permissão dela que essa carta, né, seguisse por e-mail, era justamente que essa mensagem fosse levada para o mundo mesmo, assim, né, devolvida para o universo de alguma forma, né. Ela queria compartilhar esse aprendizado dela. Então a gente marcou, aí eu falei, claro, então vamos marcar uma entrevista. A gente se encontrou no parque que ela se encontrava com a filha, né? Por isso que o filme tem o nome A Floresta de Malu, porque a Malu falava que esse parque era a Florestinha, né? É o parque modernista aqui em São Paulo, que é a casa de Tarsila do Amaral. Né? Infelizmente a gente não conseguiu autorização para gravar lá. Mas o nosso primeiro encontro com a Vanessa foi lá, bem pertinho de onde elas faziam piquenique, né, pertinho da árvore onde as pessoas depois colocaram o nome dela, lá cravaram o nome dela, Malu, né, e nós conversamos, assim, uma manhã toda com a Vanessa, com a Cláudia, que é a madrinha, com a tia, e aí muita informação veio, que enriqueceu a narrativa, e desde então a gente não largou mais a Vanessa, a verdade é essa. A gente ficou em contato com ela o tempo inteiro, hoje nós somos amigos da Vanessa, né? Ela foi bem participativa, assim, nessa construção do filme. Né? E a família toda abraçou a ideia e nos apoiou, inclusive, né? Porque o filme ele recebeu um apoio de financiamento coletivo. Interessante, Cris, eu estava pensando quando eu vi ontem, veio um momento em que nós estamos vivenciando muitos desencarnes, muitas passagens de crianças, nesse momento de pandemia, que está acontecendo não só no nosso país, mas num nível coletivo, né? Num nível planetário, né? Então, assim, o curto, ele traz essa mensagem de força, de esperança, de beleza, né?
como foi para você ver isso, assim, esse encaixe? O curta foi produzido antes da pandemia? Como é que foi isso daí? Isso realmente é uma curiosidade, assim, mais uma curiosidade dessa história, porque a gente escreveu esse curta em 2012 para 2013, né? E claro que a gente veio trabalhando esse tempo todo até começar a gravar em 2017. E aí, cada um com outros trabalhos. Eu lembro que eu tive que viajar para Fortaleza gravar uma série, a gente teve que interromper a gravação. E aí, ele levou 2 anos para ser, não digo assim, gravado, a gente condensamos as gravações, mas para ele ser assim, realmente construído e chegar ao lançamento, né, que foi o ano passado. Então, ele é antes da pandemia, mas agora no início da pandemia, a Vanessa nos procurou e a gente antes, acho que a gente começou a ter sonho, a Vanessa sonhou com a Malu, o André teve intuições e eu também, e a gente começou a conversar, a gente precisa levar esse filme para o mundo, sabe? Porque a gente lançou numa sala para os apoiadores, né? A gente, nessa busca de levar para os festivais, mas esses festivais estão suspensos, então esse filme levaria um tempo muito maior para que chegasse nas pessoas. Então, a gente começou a sentir essa necessidade de lançar esse filme na internet esse ano, né, para essas pessoas, como a Vanessa dizia, para o maior número de pessoas, né, que ela pudesse atingir. E ela nos ligou e falou, gente, a Malu, ela faleceu justamente da SARA, né? Que é a síndrome aguda respiratória. Acho que é isso a sigla. Que é o que está levando alguns pacientes do Covid, né? O que leva os pacientes do Covid a óbito. Né? E ela falou assim, tem muita família em luto nesse momento. Foi exatamente o que você falou agora. Ela falou assim, essa mensagem tinha que chegar para essas pessoas, né? Para confortar essas pessoas. Então, foi mais uma mão aí da Vanessa, mais uma mão da Malu, que a gente falou, olha, tá vendo? A gente estava conectado, vamos sim lançar. E a gente fez um lançamento online agora depois que começou a quarentena. E depois disso, a gente já está em 2 festivais, o filme ganhou um prêmio de roteiro, estamos super felizes com isso. Estamos aqui hoje, então a gente percebeu que faltava isso mesmo, né? Faltava o filme para o mundo, assim. E especialmente nesse momento de luta, porque a gente queria falar disso, né? Mais que catalogar o filme num lugar de um filme religioso, a gente queria falar dessa força da Vanessa em relação aos conceitos de fé, de morte, de vida, né? Dessa de transcender tudo aquilo que a gente aprendeu de que, né? Que tem que ser ruim, que tem que ser sofrida. Claro, tem o sofrimento, tem a dor, né? Mas quando a gente perde, né? Qual é o presente, né, que o universo tem para a gente? Que espaço é esse que ele está nos dando, né, de criação? Então, esse ano parecia assim, se a gente parar para pensar, eu estava pensando esses dias, né? Gente, a gente estava comemorando o prêmio de roteiro. E aí, de repente, quando eu lembro lá, como tudo isso começou, é a morte de uma criança. Eu falei, nossa, será que a gente é louco de comemorar um prêmio de um roteiro que o mote é esse? Aí eu falei, não, calma, a gente está celebrando esse aprendizado mesmo, né? Desse caminhar, assim, como que esses encontros promovem esses aprendizados, como que esses acontecimentos promovem esses aprendizados. E aí a gente só tem que agradecer a Vanessa por nos ensinar tanto, né? E a Malu, claro. Muito, muito interessante nessa sincronicidade, né, Cris? Na verdade, toda é uma confluência de tudo da Vanessa, né? Porque o exemplo dela é belíssimo, né? Assim, eu acho que você falou assim, mas a gente comemorar o prêmio de roteiro. Mas a mensagem que vocês trazem no filme é linda, ela tem que chegar a várias pessoas, né? Ela é um consolo muito grande, né? Então, assim, acho que totalmente uma sincronicidade imensa, né? Realmente aí, né? Agradecer a Vanessa, a Malu, né? Com certeza está aí auxiliando esse processo todo, né? Opa! Então,
Vamos para o curta em si, né? Como foi a sua experiência como roteirista e como atriz nesse curta? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Certo. Eu sempre escrevi, né? Sempre escrevi, ensaiava ali umas poesias, um conto, até cheguei a ensaiar um romance lá para os meus 15 anos, publiquei, tinha ali permeava essa temática espírita também, mas de pura curiosidade, porque eu não tinha, como é que eu posso dizer assim, 15 anos, né? Eu tinha só a curiosidade mesmo e a intuição para escrever. E aí eu queria muito escrever o filme, queria muito atuar, né? E aí eu falei, nossa, é muita coisa, né? Escrever, atuar. E aí eu conheci o André, que, como já coloquei aqui, a gente se entendia muito bem na escrita e o convidei para roteirizar comigo e dirigir, né? Porque a gente já estava trabalhando juntos, né? A gente criou a Sala de Poema Filmes, que é aqui que a Thaís está acompanhando a gente por lá. E as pessoas me perguntam assim, como você se preparou para Vanessa? Eu falei, gente, demorou tanto para o filme ser rodado, né? Tá pronto, que eu acho que foi esse tempo, né? Esse tempo de contato com a Vanessa, esse tempo de toda vez que eu lia essa carta, eu me emociono. Até hoje, eu leio e eu me emociono. Eu assisto o filme na hora da carta, eu me emociono, né, com as palavras da Vanessa. Então, eu fui me alimentando disso, né, ao longo desse processo, né? E a gente tem que meter a mão na massa, porque a gente não, assim, nós somos completamente independentes, artistas independentes, né? Tivemos um financiamento coletivo, mas que não pagava os atores, não pagava a equipe. O máximo que a gente conseguiu fazer foi amparar todo mundo com transporte, alimentação, né? E todo mundo chegou com muito carinho, muita generosidade para trabalhar e para construir essa obra. E eu acabava tendo que fazer muita coisa, né? E eu falava assim pro André, eu falei, meu Deus, eu preciso cuidar da Vanessa, a minha Vanessa, né? A personagem. Aí a gente começou a conversar e pensar que ela já tá aí, né? De algum modo, porque eu vinha me alimentando muito dessa história o tempo inteiro. Então, a gente pensou, será que a gente chama um preparador de elenco para me ajudar, para ajudar o restante do elenco? Eu falei, gente, mas essa pessoa que vai chegar, ela não acompanhou essa história desde o início, né? Vamos experimentar fazer sem, né? Então, assim, a gente meio que se jogou mesmo. Claro que eu olho hoje, eu falo, nossa, podia ter feito melhor, né? Assim, a gente olha para o roteiro, foi um roteiro muito difícil de ser construído por conta disso, que a gente tinha que selecionar muita coisa. Então, às vezes eu tinha que olhar para o roteiro como o André, às vezes eu tinha que olhar para mim como atriz, né? Mas foi nessa configuração que foi construído, né? E aí, claro, o André entra com a direção e todo o olhar de estética, né? De decisões estéticas e de me ajudar também como atriz, né? Ajudar todo o elenco. Ele está aqui disponível para alguma pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta direto para a direção. Tá ótimo. Então, já pegando, né, o fio, né, do que você falou, por que foi escolhido esse formato de curta-metragem, né? Foi uma questão estética ou foi as condições de produção? Como é que foi isso? Tem a questão da produção. Primeiro porque também a gente tem essa... acho que é meio um histórico do cinema, né? A gente começa fazendo curta-metragem e a gente estava no início, né? Eu tenho até orgulho de falar disso, que a gente estava começando, né? E aí, sem grana, assim, todo mundo estudante ainda de cinema, já trabalhando em outras coisas, mas estudante de cinema, uns tendo que pagar faculdade ainda, e cinema é caro, né? Fazer cinema é caro, né? E, assim, os incentivos ainda que no Brasil ainda não tem para todo mundo, né? Assim, ainda, né? O bolo é pequeno, né? Nos últimos tempos tem ficado cada vez mais apertado. Então a gente pensou no curta também por conta disso, mas porque era uma linguagem, né? Um gênero que nos interessava naquele momento. Aí a gente entra em conflito, eu e o André, porque eu queria fazer um longa. Ele, não tem material para longa essa história. E eu
E eu achava que tinha, mas ao mesmo tempo era isso também. Se a gente fizesse o longa, talvez ele não tivesse saído até hoje, né? Porque aquela grana que a gente levantou foi possível para o curta, mas não seria possível para o longa, né? Seria bem mais caro mesmo fazer um longa. Muito bem. E então, o curta, né, como você me falando, ele foi produzido, né, com financiamento coletivo, né, crowdfunding. Então, como foi, né, você já falou mais ou menos como foi esse processo, mas o que significa, né, o financiamento de um filme, de um curta, nesses moldes no Brasil hoje, Cris? Você pode falar um pouquinho como é que é? Desculpa, acho que eu não entendi a pergunta. Vocês escolheram, né, fizeram, o filme foi pensado, Fazer o curso. né, no formato, no financiamento coletivo. Aí eu te pergunto, assim, quais as maiores dificuldades em relação a isso, né? Porque é algo muito específico, é um curta com a temática espírita, né? O que tem, por mais que ela tenha essa questão transcendente, mas o público espírita, né, eu acredito, vai se interessar bastante, já está se interessando muito. O que significa? Quais as dificuldades, ou se não existe, de se financiar um filme, né, com uma temática como essa hoje no Brasil? Não sei se deu para compreender a minha pergunta. Qualquer coisa eu Sim, refaço. sim. Não, compreendi, sim. Nós enfrentamos dificuldades porque a gente se depara com escolhas, né? E às vezes não é o que um mercado, porque é um mercado, o mercado dos festivais, por exemplo, não é o que eles estão esperando, né? E aí é onde a gente às vezes entra em conflito. Poxa, mas essa é a obra aqui, porque a gente tem várias obras de gaveta, várias obras foram surgindo nesses 8 anos, né? Roteiros que eu tenho aqui na gaveta, ou que o André tem, que a Thaís tem, as outras pessoas com ideias, mas esse estava meio que na frente ali, né? A gente tinha já decidido essa produção. E a gente começou a entender isso, olha, a gente vai enfrentar aí alguma dificuldade para entrar em festivais. E aí foi o momento que a gente falou, mas a gente vai parar nisso? A gente vai paralisar nessa questão? Não, vamos universalizar essa questão do conceito de fé, do conceito de crença, da força da Vanessa, né? Vamos verticalizar nisso, né? Se aprofundar nisso, o máximo que a gente puder, e a gente vê o que acontece, né? E é isso que está acontecendo agora. Como você falou, nesse momento parece que o curta faz muito sentido. Hoje a gente entende por que ele não foi lançado lá atrás, né? A gente ainda enfrenta, sim, bastante dificuldade de entrar nos festivais, porque é um início, é o nosso primeiro curta que está entrando em festivais, por N questões, pela temática, talvez. Hoje a gente vê no cenário brasileiro, né, de curtas, a gente vê muitos filmes que estão falando de resistências, né, de manifestações mais ativistas, e a gente tem encontrado, sim, essa dificuldade, a gente não vai negar, né? Mas a gente decidiu fazer, né? Então, e sempre vai ter público, né? É lindo esse convite que a gente recebe agora. A Lília até falou assim, Cris, por mais que não tenha que não esteja a Lília que indicou para vocês, né? Indicou o curta para vocês. Ela falou, eu sei que o curta não tem esse objetivo, né, de estar ali como religioso, mas eu achei que interessa para essa discussão, né? Que eu acho bacana falar, né, da casa de vocês, que todo ano, né, estão fazendo esse festival, né, que escolhem uma linguagem, não é isso? E esse ano é Uma cinema. linguagem artística, né? Ano passado foi a parte de artes plásticas, pintura, né? E esse ano é o cinema. Exatamente. Né? E aí a gente está aqui, né? Então, assim, sempre vai haver algum espaço. Se a gente está trabalhando com muita generosidade, com muito amor, com muita verdade, com aquilo que a gente acredita, eu acho que a gente tem que entender quais são os espaços. Daqui a pouco a gente vai falar de outras coisas. A gente não tem essa pretensão de ser esse grupo que vai falar só de temáticas, né, relacionada à espiritualidade. A gente tem outras coisas para falar. A gente tem muita coisa e muita vontade de falar.
Então a gente tá conversando do tamanho que a gente é nesse momento, né? Que maravilha, né? Nós já ficamos ansiosos para conhecer os outros projetos aí que tem pela frente, né? Opa, Vocês têm. E assim, eu penso que é muito importante essa mensagem nesse exato momento, né? É fundamental, né, Cris? Assim, são muitas famílias, são muitas pessoas que estão vivendo tudo isso. E assim, claro que tem outras possibilidades, outras linguagens, outras pautas, mas eu acho que esse tema de lidar com o desencarne nesse exato momento é fundamental. E a forma que a personagem Vanessa lida, né, para mim foi muito forte. Eu me surpreendi muito quando eu vi, né, aquela cena quando uma das personagens, né, ele traz o caixão da criança e estão montando o cenário de aniversário. Gente, foi muito forte para mim. Né? Acho que não sei como foi para vocês, deve ter sido muito emocionante. Né? Eu muito fiquei forte. assim, meu Deus! É Né? muito Eu fiquei forte, né? imaginando. Outro dia eu estava ouvindo uma live com o Ailton Krenak e ele fala sobre essa questão da... Maravilhoso. Maravilhoso, né? E ele fala É. muito isso, né? Eu até mandei para a Vanessa, eu falei, Vanessa, escuta essa live, né? Mandei para os meninos Uhum. também. E aí ele fala, uma coisa que me marcou muito, é que ele fala sobre a questão da gente querer ser blindado, da gente não querer morrer, né? Então, assim, que a ciência criou, e tudo bem também, né? Criou a UTI, criou todo um aparato, toda uma indústria para a gente não morrer, para a gente não lidar com a morte, né? E a gente observa mesmo isso. Eu tenho a oportunidade também de estudar alguns. Eu tenho uns estudos holísticos e algumas pessoas me procuram para que eu atenda, para que eu ajude, e nesses casos, especialmente nesse momento, né? E eu tenho emanado, né, trabalhado nessa questão também de enviar energia para algumas pessoas que estão, né, nesse estado de partida. E às vezes eu observo que é uma prisão mesmo, né? Às vezes está aprisionado no corpo, não quer deixar esse corpo, já está no momento ali de passagem, mas não consegue, porque a gente, assim, a grosso modo, a gente não aprendeu a passar, né? A gente não aprendeu a se despedir. Então, até o amor, né, dos familiares e o amor da pessoa com a enfermidade cria esse laço tão forte que a gente fica com dificuldade de se desprender mesmo, né? E, bom, eu tenho tentado entender o que é isso, né? Porque eu nunca passei por esse momento de perder uma pessoa muito, muito, muito próxima. Então, não sei como é que eu vou reagir. Eu não sei se eu conseguiria reagir como a Vanessa, né? A mãe da Malu, né? Mas eu tô estudando aí, né? Porque é uma coisa certa, né? Falando sobre isso, como é a doutrina espírita na tua vida? Você disse que já teve um contato, como é que é? Já. Não tem ninguém na minha família espírita, né? Assim, do meu núcleo familiar, acho que uma irmã agora, acho que no mesmo momento que eu comecei a estudar, ela começou também. Mas para mim, mais que um. Eu não me sinto muito religiosa, eu me sinto, acho que. Eu até falei isso hoje, eu me sinto mais curiosa mesmo, né? Se eu vou flertando com uma e outra. Mas eu estudei algumas coisas, não me aprofundei em nada, mas eu estudei bastante. Frequentei a primeira casa, eu acho que tinha até esse nome, Casa do Caminho, aqui em São Paulo. Uma casa, quando eu morei ali na zona oeste. Aqui em São Paulo a gente tem que delimitar por região, porque é muito grande. Sim. É, na zona, na zona oeste. Depois eu frequentei a Federação Espírita, que vocês devem, né, ter aí um contato bem direto. Hoje eu frequento o Templo Aldeia da Mata, que é um templo que trabalha com o espiritismo, umbanda. Eu atendo nesse lugar também com reiki, com barras de axis, né? Agora na pandemia a gente deu esse tempinho.
Mas me pego também aqui fazendo as meditações budistas, sabe? Lendo coisas sobre outras religiões. Então, assim, eu fico... No meu altar tem Buda, tem o Santi... Não, como é o nome daquele Espírito Santo? Não. Ah, eu nem sei o nome, aquela pombinha, né? Espírito Não sei, Santo. esqueci o nome. É Espírito É. Santo, né? Então tá lá, o Buda, o Espírito Santo, o São Jorge, a minha vela de Iemanjá, então eu sou isso, né? Mas eu acredito muito, assim, eu devo muito, inclusive, à doutrina espírita, da minha evolução, do meu aprendizado e do que eu trouxe, assim, tenho trazido para a arte. Que lindo, né? Que maravilha. Acho que todos nós, né? Eu também, né? Eu passei, para mim é recente, né? Meu pai desencarnou há 2 anos atrás também, e eu me digo, o que me sustentou foi, né, realmente a doutrina espírita, né? E assim, é interessante, mas a gente está nesse momento de pandemia também, eu penso muito assim, que a gente está no momento de olhar para dentro, né? De buscar essa força, de buscar essas novas possibilidades, esse eu que no dia a dia a gente esquece, e tudo é muito corrido, tudo é muito louco. E o curta traz isso, né? Traz essa mensagem muito forte. E teve uma coisa, Cris, que me chamou a atenção no curta, é que há vários momentos com arte. Foi proposital, Ah, tem hora que tem sim. os desenhos, tem hora que tem o artista pintando, né? Foi proposital? É. Como é que foi isso? A Vanessa contou pra gente que a Malu, ela tinha atitudes muito adultas e gostava muito de arte, né? Ela era uma menina assim à frente do tempo, né? Ela disse que o jeito dela falar, que ela era uma menina grande, inclusive para a idade dela, né? E ela pedia para ir a museus, né? A Vanessa contou uma passagem para a gente que a gente queria colocar no curta, mas a Elo, que fez a Malu, que inclusive é prima da Malu. A Elo é filha da irmã da Vanessa. A gente teve que esperar um pouquinho para gravar o filme, quando de repente a gente olhou, na família tinha aquela menininha ali de 4 anos, a gente, Vanessa, e aí, pode ser a sua sobrinha? E aí foi um encanto, né? Mais um encanto do nosso trabalho. Então, a gente não conseguiu extrair isso que a gente sobre essa atitude adulta da Malu, a gente não conseguiu extrair da Elo, porque gravar com criança é bem delicado, porque tem o humor da criança, né? Tem a lógica da criança. A gente não sabe até que ponto a Elo sabe que ela viveu a Malu ali, ou que a ela o que a gente sabe é que ela tem muita certeza que ela é Elo e a Malu é outra pessoa, porque toda vez que ela assiste o filme, ela chora e fala: tia, a Malu não morreu. Então, é isso que ela fala pra gente. Mas a Vanessa fala que ela gostava muito de arte. Aí ela conta uma passagem que a Malu estava na fila do Museu da Moeda Brasileira. E a fila estava muito grande, e a Vanessa negociando com ela: filha, vamos no circo, vamos no parque, vamos comer uma pipoca. Ela: ai, mãe, eu queria tanto ver essas moedinhas antigas. E ela gostava também gostava muito de pintar. A Vanessa disse que pegava muito ela pintando, inclusive ela fez um desenho, né? Que ela mostrou para a Vanessa, perguntou: quem é essa daqui, né? Tinha uma pessoa, né, uma mulher na terra, né, na grama, e outra pessoa na nuvem. E ela falou: essa aqui sou eu, né? Aqui é você, mãe, na terra, e aqui eu na nuvem, né? Então ela tinha essa aproximação com a arte, que a gente tentou. Que bom que você observou que a sua casa aí também trata disso, né? Que nossa, me fugiu o nome, Alta Casa do de Caminho. Alta de a Casa Souza, do vi que Caminho, eu soube que Alta de Souza, escreveu. poeta. Pois é, pois é. Eu soube, viu? Spoiler, soube que você tinha lido alguma coisa da Alta de Souza, né? Alta de Souza Opa, foi, quem sabe, né, Cris? Pensar alguma coisa sobre, né, Alta de não é? Souza.
Alta de Souza foi uma grande poetisa brasileira, né? Norte-riograndense aqui do nosso estado, vizinha, né? Vizinha ao nosso estado, e ela hoje, né? No plano espiritual, ela tem toda uma ligação com a arte muito intensa, né? E assim, e realmente as poesias de Alta tinham essa coisa bem espiritualizante, transcendente, né? Uma arte que eleva, que enleva, né? E que legal, Uhum. eu fiquei muito impressionada quando eu vi a questão do desenho. A gente está dando uns spoilers aqui, pessoal. Mas é o É pessoal ficar verdade. assim, Nossa, o André vai me matar. E a Thaís. mas é bom, viu, Cris? É legal, porque o pessoal fica doido para ver o filme, né? Ai, tal, ai, tem isso, ai, tal. Mas não vamos É. dar mais spoiler. E Mas é nem um tudo que filme eu muito. contei tá no filme, não. A gente não conseguiu colocar Nem tudo tudo no que filme. Então tem umas coisas que vocês não vão ver lá, não. Muito bem. Então, só assim, mais porque o nosso tempo, infelizmente, está correndo, né? Claro. E live, no Instagram tem um tempo determinado, infelizmente. Mas só assim, eu queria só te perguntar mais uma coisa. Como é que você vê, então, o cenário artístico brasileiro em relação a cinema e espiritismo? Como é que você vê? Porque ultimamente a gente tem visto, né, muitas produções, né? Acho desde Nosso Lar, né? Que teve aquele boom, foi uma das maiores bilheterias do Brasil, do cinema, né? Das casas de cinema no Brasil. Como é que você vê, né? Você, o André, né? Que também é o produtor. Como é que vocês veem isso hoje no Brasil? Eu acho um tema bem delicado de tratar mesmo. Porque é isso, o Brasil é essa divisão, né? Hoje, você falar que é espírita no Brasil, você falar que é de uma umbanda, que é de um candomblé, é quase um. Você sofre bullying, né? Você sofre preconceito. E às vezes nem as pessoas que seguem essas religiões ou flertam com essas religiões de algum modo, às vezes nem falam, justamente porque sabe que vai voltar aqui um preconceito, uma. Então, assim, eu acho que é bem dividido. Tem público, sim, existe uma curiosidade, né, em relação a esses filmes, né, mas eu não sei, eu ainda não sei, é algo que eu fico me perguntando. Eu ainda não sei como poderíamos agir esteticamente para que esses filmes chegassem de uma forma mais abrangente, né, a todos. Era o que a gente estava tentando com Floresta de Malu, assim, realmente não colocar nessa, digamos assim, nessa categoria, não por uma questão do preconceito em si, mas de uma questão do tipo, a gente gostaria que um evangélico assistisse e entendesse a força da Vanessa, né? A gente gostaria que sei lá, alguém da Igreja Universal ou algum ateu assistisse e entender como é que essa mensagem toca, como é que bate, né? Então, eu nem me sinto tão à vontade para falar desse mercado em específico, porque a gente tentou até um pouquinho a contramão, para falar bem a verdade, nesse sentido, porque a gente queria falar da força dessa mãe, da força dessa mulher, né? Desse conceito de transcender o conceito de fé, de crença, de morte, né? Mas existe sim público, né, para esse filme, mas também como existe de um outro lado muito triste o preconceito, né? Como a gente vê terreiros de candomblé sendo queimados, né? A dificuldade mesmo das pessoas lidarem com esses temas. Agora, você citou bastante a questão da pandemia, né? Eu me surpreendi com alguns amigos que acham a gente, às vezes, assim, você está viajando muito nesses assuntos, né? Eu procuro até, às vezes, me resguardar, não falar tanto, para não ser a doutrinadora da história. Mas aí algumas pessoas me procurando, né, nesse momento de tipo, olha, não tá gostoso aqui dentro, nesse momento de quarentena, de pandemia, você que tem aí a sua fé me ajuda. E aí eu fiquei feliz com essa abertura. Sei lá, e mostrar um pouquinho o caminho que eu tenho feito, assim. Uhum. E a gente pensar
que vida e morte são experiências que transcendem qualquer religião, são experiências humanas, né? São Exatamente. experiências de ser, do ser humano, essa experiência que todos nós estamos vivendo aqui nesse planeta, né? Eu acho que foi Sim. muito disso, né? Que vocês quiseram trazer no filme, né? Essas experiências que nos tocam, a força de enfrentar a perda de um filho, né? A beleza da arte, tudo isso que é trabalhado lá, né? Acho que Uhum. muito nesse sentido. Sim. Muito bem. Uhum. Estamos chegando ao finalzinho, bate-papo tá maravilhoso. Vou passar a Ah! noite toda aqui batendo papo, acho que ia ser muito bom. Mas eu Que delícia, queria, e com esse Cris, que você... sotaque aí de Ceará, maravilhoso. Você morou em Fortaleza, não foi? Morei em Fortaleza, meus pais são do interior, meu pai é da Caraú, minha mãe é de Umari, lá perto de Có. Então eu tenho meu pezinho aí. Que maravilha, coisa boa. Então tá em casa aqui com a gente. Então eu queria, se Sim. você quiser deixar alguma mensagem, fazer alguma consideração, que aí eu vou ver se dá para abrir para alguma pergunta ainda. De repente, eu não sei se alguém chegou a comentar alguma coisa, a gente fechou, né, os comentários. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, de repente, ou se os meninos que estão Ativei comigo aqui, aqui tá? quiserem. Tá. Ativei aqui, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, para Cris, né? Sei que vão surgir muitas perguntas, Cris, quando o pessoal vê o curta, né? Aí o pessoal vai ficar, "Ai, Pois é. caramba, Mas a gente se coloca à disposição, né? A gente tem o canal no YouTube da Sala de Poema Filmes, onde o filme vai ser transmitido. Lá você pode, as pessoas podem perguntar. Tem o nosso link aqui, que é do Sala de Poema Filmes aqui no Instagram. Você está comigo? Acho que deu uma falhadinha. melhorou, foi. A Karen tá dizendo que você é maravilhosa, viu, Cris? Ah, a Karen é minha amiga, suspeita. A Laísa, Maravilhosa. aqui que é da Casa Espírita, tá muito apaixonada, agradecendo a você, o Ah, Expedito que linda. Júnior, né? A Clarissa, que fez toda a intermediação, gratidão, Foi, Clarissa, por meio né? dela. Isso. Tá? A Graciele também, que fez a live há pouco tempo sobre música, poesia, também está muito agradecida pelo momento, né? Eu acho que foi muito É. legal, né? E nós Ai, que vamos bom. ter a quinta-feira, né? Vamos ter na Oi, quinta-feira desculpa. aí. Na quinta-feira Teremos. vamos ter esse momento, né? Sim, E teremos esse a... momento. E. Quer falar? Pode falar, Cris. Não, se eu Pode. puder deixar esse recado, você perguntou, né, se eu teria algum recado para deixar. Primeiro, agradecer esse encontro, agradecer a Vanessa, a Malu, a todos, a equipe do Floresta Malu, a equipe do festival. E já que a gente está falando de cinema, né, assim, fala para as pessoas aproveitarem esse momento, que as coisas estão acontecendo online, assistirem cinema brasileiro, tem muita coisa boa acontecendo nesse momento. Posso deixar aqui uma dica que é o Porta Curtas, é um site onde, nesse momento, os filmes do grande cinema brasileiro estão disponíveis, né? Tem os finalistas, então tem 16 filmes disponíveis no canal nesse momento. Maravilha. E tem outros festivais acontecendo online, então acho que esse momento, nesse sentido, foi muito bacana, porque a gente ter essa oportunidade de estar assistindo em casa, porque os curtas, geralmente, eles ficam nos festivais, né? Eles ficam restritos ao público do festival local, né? Muitas vezes a equipe nem pode ficar viajando em todos os festivais que ela que está inscrito. E as
todos os envolvidos, confirmo, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Olha, então, Cris, assim, eu queria agradecer imensamente a você. Foi um prazer imenso para mim te conhecer, uma Obrigada, pessoa maravilhosa. Já estou obrigada. aguardando, né, os projetos que virão, que eu sei que vai vir muita coisa boa aí, né? Eu queria agradecer também ao André, né, a Sala de Poemas Filmes, né, todos que estão aqui, né, assistindo esse bate-papo, foi muito gostoso, muito leve, né? Em nome da Casa do Obrigada. Caminho de Rio Grande do Norte, mais uma vez agradecer a você, agradecer todo esse momento, todos e todas que estiveram presentes, e espero que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Sim, por favor, vou acompanhar o pessoal de vocês e obrigada pela oportunidade. Quinta-feira a gente está aí, né, das 19 às 21 horas, pelo YouTube da Sala de Poema Filmes, colocando o filme online. A pessoa, a qualquer momento que ela clicar, ela vai começar, vai iniciar o filme do começo, né? Só para não estar com essa preocupação do horário, se vai pegar o filme do meio, então o filme vai ficar, como chama, em looping, né? Passando ali. Maravilha. Gente, Tá bom? então, beijo, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, foi uma Noite, tudo delícia. de bom e até quinta-feira. Não percam, pessoal. Nós continuamos amanhã a nossa programação do quarto encontro Fraternizar. Teremos amanhã a Graciele com o Gabriel do Acervo Espírita, que vão falar sobre música, né? Porque arte é Ótimo. alimento, arte é vida, gente. E vamos prestigiar, vamos É lá para isso o mesmo, YouTube canal, né, Cris? Sala de Poema isso Filmes, vamos mesmo. curtir o canal para a gente acompanhar. E para você e para a equipe de produção, muito sucesso e Obrigada. tudo de bom. A gente agradece muito esse espaço, agradece a presença de todos aqui e se coloca à disposição para responder alguma coisa que a gente não tenha conseguido falar hoje na live. Muito bom. É muita coisa, né? É muita coisa, muito assunto, né? Gente, então, nosso tempo está concluindo aqui. Um grande abraço. Cris, tudo de bom. Gente, Beijo. Tudo de bom, gente. Boa tchau, noite. Eu tchau. vou ver como é que eu saio. Acho que é no xizinho, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Fernanda.